Olá, Jorge Luiz, Derli, sejam bem-vindos, fazendo uma live. Hoje não com o intuito de mostrar passo a passo, nada disso, eu estou aqui apenas compartilhando um trabalho, o meu processo de criação. Esse desenho em tela, tá? Na verdade, uma mistura de desenho, pintura, são experiências a partir do estudo de grandes mestres. Estou fazendo alguns quadros desse modo. Aqui eu estou partindo do Rafael, um grande pintor do Renascimento, da alta renascença italiana. Rafael, um dos 3 pilares do Renascimento, no Renascimento italiano. Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti. Então eu estou me baseando aqui partindo de uma pintura de Rafael, que é essa pintura. É um quadro belíssimo, que é a Virgem da Rosa. A Virgem da Rosa foi pintada em 1518. É um óleo sobre tela de 1,3 m por 84 centímetros. E está no Museu do Prado, em Madrid, Espanha. O grande Rafael. Então aqui o que eu fiz? Eu comecei a desenhar. Aqui eu já estou mostrando o trabalho em processo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí. É o Jorge Luiz, Derli, Isabel Pontes, Olá Bebel, Anselmo Cabral, fala Anselmo, Alice. Isso, Jorge Luiz está dizendo que o Rafael foi grande demais, exatamente. Anselmo Cabral, estou morrendo de inveja aqui. Tá certo, Anselmo. Rafael, um grande, né? Grande artista. O Picasso que chegou a dizer, né, que passou a vida inteira estudando, trabalhando como Rafael para chegar a pintar como uma criança. Então ele passou a vida inteira estudando Rafael, né, a técnica, aperfeiçoando, se aprofundando para chegar à espontaneidade de uma criança. Bacana essa frase do Rafael. E tem outra também, nosso grande Rui de Oliveira, que é um grande ilustrador brasileiro, na minha opinião, o maior ilustrador vivo no país. Ele diz o seguinte: ele diz que é necessário que todo artista estude Rafael, se aprofunde em Rafael. O Rafael é uma espécie de equilíbrio, né, entre Michelangelo e Leonardo da Vinci, artistas contemporâneos. O Rafael era o mais novo deles. Deixa eu ver aqui. Anselmo Cabral está dizendo que Rafael é eterno, mas eu prefiro os desenhos. Sim, os desenhos do Rafael são incríveis, mas as pinturas também são algo assim de inacreditável. Tecnicamente, uma técnica de camadas. Aqui eu não vou dizer que não é uma releitura, mas é um ponto de partida de Rafael. Eu estou criando o meu trabalho, mas em cima de uma imagem de Rafael. É mais desenho do que pintura, não estou fazendo na tela, vai ter umas aguadas de tinta, mas conservando o desenho. Então essa mistura aqui, o que eu fiz? Eu trabalhei primeiro, comecei a riscar com grafite, depois eu dei uma aguada de EcoSolve, um diluente, né? Poderia ser o diluente Eco, própria terebentina, mas eu usei o EcoSolve, que é um diluente com pouquíssimo cheiro, quase não tem cheiro. Deixa eu ver aqui, Nestor Cláudio, pintura belíssima. Sim, Nestor. Eu estou partindo desse quadro de Rafael e estou fazendo a minha criação aqui, estudando esse grande mestre do passado. Então eu dei uma aguada, e agora dei uns respingos em cima. Então criei uns brancos, os respingos com o próprio diluente. Então crio uns brancos, e agora eu estou voltando a trabalhar com grafite
e depois eu vou começar de novo a dar umas aguadas de tinta. Então é um processo de camada sobre camada, né? Camada de desenho, camada finíssima de pintura. As próprias pinturas do Rafael, assim como do Leonardo da Vinci, eram camadas finíssimas de tinta, super diluídas e transparentes, trabalhava muito com velatura, né? Então eu quero trazer para a linguagem do desenho, uma linguagem contemporânea, mas partindo desse conceito das aguadas e das camadas transparentes. Deixa eu ver aqui. Anselmo Cabral está dizendo: pintou a tela em branco antes de desenhar. Pintou a tela de branco antes de desenhar, com que depois do desenho vai passar verniz. Não, olha só, Anselmo, é uma tela comum, tá? Não foi pintada, ela já estava, né? Eu já comprei branco, ela já existe a base, né? A base no tecido, pronta para pintar, como eu pintaria normalmente. Só que o que eu fiz? Eu desenhei grafite, dei uma aguada com EcoSolve, e então já deu uma fixada e uma borrada no desenho. O que eu queria? Eu queria uns borrões, olha só. Então criei umas borradas, uns borrões na pintura, uns respingos de diluente, né? Então já deu uma leve fixada com o próprio diluente, não usei verniz. E agora sim eu estou retornando com grafite. Ok? Vitor Santana, Matheus Henrique, o cara que estava te falando. Fala, Vitor. Seja bem-vindo, Vitor Santana. Renan Davi Araújo, as pinturas de Rafael estão sendo expostas em São Paulo no MASP. Sim. É um baita de um pintor, né? Pena que ele morreu tão cedo, tão jovem. Era o mais jovem, né, dos três, do Michelangelo, Leonardo e Rafael. O Rafael morreu com 37 anos. Nasceu em 1483, se eu não me engano. 1483. Morreu com 37 anos. O Rafael era uma pessoa boníssima, segundo relatos da época, documentos, assim, um escritor, o próprio Vasari dizia isso. O Rafael era uma pessoa muito boa, muito amável, não teve inimigos, ao contrário de Michelangelo e Leonardo, que não se davam, né? Eles não se davam, eram inimigos. Agora eu troquei aqui por um 5B, aquele era o HB. Leonardo e Michelangelo eram inimigos. Rafael não teve inimigos. E era o Rafael era o mulherengo da turma. Gostava muito de namorar. Era o mulherengo. Inclusive ele morreu devido a uma febre que ele pegou de uma dessas aventuras amorosas que ele teve. Ele contraiu dessa pessoa, dessa mulher, e faleceu aos 37 anos, no dia do próprio aniversário que ele faleceu. Aqui uma live hoje bem diferente assim do que... Isso aqui é um trabalho realmente autoral, assim, não é para mostrar passo a passo, para dar dica, nada. Embora eu esteja dando dicas de técnicas, né? Mas a ideia é dividir com vocês o meu processo de trabalho, os meus trabalhos realmente, né? Não como professor de arte, mas como artista. Essa é a ideia da live hoje. Eu estava trabalhando nessa tela e resolvi dividir com vocês. Não sei se vocês estão observando a música de fundo. É uma música renascentista, eu escolhi. Uma música do período do Rafael. Mas misturada, eu boto... às vezes eu faço isso, eu coloco duas músicas baixinhas que elas podem se entrelaçar, as músicas se harmonizam. São duas músicas diferentes, uma do Renascimento e a outra com sons da natureza, enfim, um teclado, uma coisa... E aí eu misturo, crio uma outra música.
Deixa eu ver aqui. Renan Davi Araújo, escorço puro, parabéns. Valeu. Aqui tem um escorço, exato. Aqui também um pouco, né? Ela também, mas essa figura e essa aqui, não é isso? Nestor Cláudio, seu trabalho é magnífico, parabéns. Obrigado. Isabela Rezende, olá Isabela. Maria Estela Moraes, tudo bem? São Cabral está dizendo, adorei a ideia de desenhar em tela. Sim. É bacana, eu gosto muito. E essa tela, essa pintura do Rafael é uma pintura em tela mesmo. Muitos artistas ainda desse período do Renascimento pintavam sobre madeira, né? A própria Mona Lisa do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa foi pintada sobre madeira, não era tela. Bom, eu vou dar uma aguada aqui para vocês verem, depois eu retorno com o grafite. Eu vou usar, no início aqui eu usei um diluente, né, para tinta óleo que eu mostrei, né, o EcoSolve. Poderia ser um diluente eco ou a própria terebintina, mas agora eu vou usar tinta acrílica, um pouquinho magoada de tinta acrílica, magros, né, a tinta ainda é magra, o diluente já evaporou aqui, eu tenho uma tinta a mais, não tem óleo aqui, eu não misturei em tinta óleo, então eu posso perfeitamente trabalhar acrílica aqui, nunca o contrário, a acrílica não pode vir em cima de óleo, o óleo pode vir em cima da acrílica, né? É a técnica do gordo sobre magro. Mas eu vou botar aqui um pouco de tinta branca, vou dar uma guarda leve aqui, um pouquinho é todo de branco, um pouquinho de amarelo, um amarelo cádmio, amarelo cádmio claro, e uma coisa mínima de terra de siena queimada. Aqui uma espécie de imprimatura. Vou trabalhar com pincel leque. Pincel leque não é aquele que vocês estão acostumados a ver, né, durante a live. Esse aqui, das lives de desenho, esse aqui eu uso apenas, esse aqui que eu vou usar agora, usar com tinta. Esse aqui eu nunca uso tinta, eu só uso realmente para tirar a sujeirinha. Então esse aqui está guardadinho aqui. Aquele eu não misturo em tinta, é só mesmo para... A tinta acrílica é a base d'água. Tô vendo aqui, peraí. Jorge Luiz, Achuras incríveis. Valeu, Jorge. Sim, Achura, desenho com Achura. José Carlos Marques Pinheiro, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Maria Lúcia Corsi. Olá, boa noite, simplesmente maravilhoso. Obrigado. Nestor Cláudio, eu trabalho com pintura em tela. Bacana. Pintura também, né? Eu amo pintura, desenho, escultura, as artes visuais, né? José Carlos Marques Pinheiro, adoro essas composições renascentes. Sim. E as Madonas de Rafael, né? É o grande pintor das Madonas, o grande pintor de Nossa Senhora, né? Um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho de terra de siena queimada. Esse godê, né, eu uso para tinta acrílica, mas quando eu trabalho com óleo eu já uso uma palheta chapada, né? Vamos lá. E agora a coisa começa a acontecer, eu vou usando um pouco do acaso, vou dialogando com a pintura, ela vai me dizendo para onde ir. São experiências, né? Vou velando um pouco a imagem. Isso secando, ela vai ficando mais transparente.
uma tinta bem aguada, que eu não quero perder essa transparência. Olha só a música de fundo, música renascentista desse período de Rafael. Deixa eu ver aqui. Isaura Zangrande, tudo bem? Seja bem-vindo. Lindo, Henrique. Obrigado, Isaura. Jorge Luiz, os artistas renascentistas dominavam amplamente a anatomia humana. Dá para ver isso claramente na Exatamente. Exatamente, Jorge Luiz. Eles dominavam profundamente a anatomia humana. Inclusive, dissecavam, né, cadáveres. Leonardo fez muito isso. Michelangelo. Eles dissecavam mesmo, estudavam profundamente a anatomia. Renan Davi Araújo, imprimatura. Sim, exatamente, Renan. Uma imprimatura. O desenho pode ser sobre a imprimatura ou por baixo da imprimatura. Tá? Alguns mestres, principalmente no período barroco, eles usavam primeiro o desenho, depois faziam a imprimatura sobre o desenho. Alguns, né? Outros já preferiam fazer a imprimatura antes, depois o desenho. Agora vai secando um pouco, deixa secar um pouquinho. Enquanto isso eu já vou trabalhando, né? Não vou trabalhar a tinta agora, deixa secar, mas vou voltar com o lápis. Fazia a imprimatura, né? O desenho, imprimatura, depois trabalhava a grisalha, né? Underpainting, a blocagem, enfim, né? Camada sobre camada. Graça Lima, que belo, que amor, é muita perfeição. Valeu, Graça. Estou me inspirando aqui em Rafael, grande artista do Renascimento italiano, da Alta Renascença. Estou dividindo um pouco com vocês o meu processo de trabalho, tá? Maristela Moraes Garcia, estou impressionada. Obrigado. Bom, vou voltar aqui com o próprio grafite sem esperar secar. A coisa vai acontecendo de modo diferente nas várias etapas. A reação do grafite sobre tinta ou do que está por baixo, nessa mistura, ranhuras. E aí esse grafite que eu já vou colocando aqui por cima, quer dizer, o grafite que estava por baixo e eu passei antes de fazer a imprimatura, agora com esse tom meio ocre, ele foi fixado com diluente eco. Deu uma demão irregular, né, de diluente eco. E agora, com essa tinta úmida ainda e eu trabalhando com grafite em cima, o grafite já vai fixando a tinta, já vai aderindo. E aí a ideia é um processo realmente, dar força ao processo. Vou dando autonomia ao processo, vou trabalhando, vou dialogando com o trabalho, percebendo para onde eu posso ir, né? E a coisa vai acontecendo, eu não tenho uma ideia já pronta na cabeça. O processo autônomo, o trabalho vai sendo criado no decorrer das etapas. Logicamente que obedecendo preceitos técnicos, né? Em relação a gordo sobre magro, essas questões de pintura mesmo. E aí como reage diferente, por cima da tinta
e por baixo da tinta, né? Por cima e sem a tinta, né? Então o traço vai reagindo de maneira diferente em cada local da tela. Deixa eu ver aqui. Anselmo Cabral, eu fico bobo. Se eu fizer isso com a guarda sobre o desenho, o grafite mancha tudo. É a intimidade com o material, né? A intimidade, você vai... É a mão na massa que você vai pegando, né? Sabendo onde você pode ir, onde não pode. João Vitor Fialho, tudo bem? Bom, João Vitor. William Nascimento Siqueira. Qual a função da imprimatura? A imprimatura é como se fosse, na verdade, uma base. Quando você quer trabalhar com transparência, camada sobre camada, né? Você cria uma base e depois você vai mapeando luz e sombra. Por exemplo, existe a imprimatura aqui, que é uma base para uma pintura, ou seja, muita coisa que seria se eu fosse chegar a esse tipo de coisa, né? Aqui ele fez uma imprimatura também e muito das cores ele conservou. Por exemplo, essa pele é super transparente, ele ia criando camadas aqui e conservando as transparências da pele. Os renascentistas faziam muito isso, aqui trabalhando com transparências e vai, quer dizer, em cima dessa velatura chapada aqui, que na verdade no meu desenho não está chapada, nessa minha pintura não está chapada porque eu criei essas janelas de branco, né, de forma bem irregular. Por cima da imprimatura entraria, né, entra, e aqui eu vou fazer um pouco, tá? Eu não quero chegar a uma pintura com as cores reais, ela vai ser muito mais desenho do que pintura, tá? Então, em cima disso, o mapeamento de luz e sombra com a grisalha, que eu vou fazer um pouquinho daqui a pouco, a grisalha aqui nas luzes. Depois a blocagem, seria a blocagem com os escuros, tá? Isso fica muito mais claro no período logo após esse aqui, que é o Barroco, tá? Mas já no Renascimento, principalmente Leonardo da Vinci fazia dessa forma, né? Isso dá para ver nas pinturas inacabadas dele, que ele deixou algumas pinturas inacabadas. William Nascimento Siqueira, boa noite. JP, compartilhar seus conhecimentos conosco. De nada, William Nascimento, é um prazer. Maria Lúcia Cursi, sempre aprendendo, que bom. Marcos Teixeira, maravilhoso, valeu. Geina, tudo bem, Geina? Boa noite. Vânia Manhães, lindo demais. Esse trabalho é maravilhoso, criado no decorrer das etapas, tão livre, tão mágico. Sim, Vaninha, obrigado. Embora eu esteja partindo aqui de uma ideia já de Rafael, né, mas aí eu parto para uma linha contemporânea, né? Graça Lima, não viu o começo? Você pode começar novamente? Brincadeirinha, mestre, só para ver você sorrindo. Lindo, muito lindo. Obrigado, Graça. José Maranho, esse é bem complexo. É verdade, o desenho de Rafael é uma composição complexa. Geralmente a composição piramidal, né? Rafael tem essa questão da pirâmide, como Leonardo também tinha. Ele se inspirou realmente nas composições de Leonardo da Vinci, as composições piramidais. Mas aí ele quebra um pouco, ele tira do centro essa pirâmide, né? A pirâmide formada pela Nossa Senhora e as duas crianças, né? Ele chega para o lado e quebra a simetria também, jogando, ele cria um equilíbrio, mas tirando um pouco, ele conserva a pirâmide, mas deslocando a pirâmide e colocando um outro elemento. É típico de Rafael isso, a pirâmide. Reginaldo Carlos, meu amigo, tudo bom, Reginaldo?
obrigado pela presença. Grande Reginaldo Carlos, Graça Lima. Reginaldo Carlos, cantor, grande Reginaldo. Obrigado, Reginaldo, artista de verdade, valeu. Você também é um belo cantor, um belo músico, muito bom. Rosângela Rebouças, muito bom seus trabalhos. Henriquinho, que tinta é essa? Aqui eu estou usando tinta acrílica. Depois pode ser que eu use um pouco de óleo, né? Eu poderia usar óleo em cima da acrílica sem problema, secando, né? É gordo sobre magro, então eu posso, as primeiras camadas com tinta acrílica, posso trabalhar óleo depois. Mas não sei se eu vou chegar no óleo, eu estou deixando, o trabalho vai acontecendo, tá? Vai ser, na verdade, eu acho que vai ser muito mais desenho do que pintura. Vai ter pintura, mas é uma... Deixa eu ver. Erivânia Freitas, em tecido, em tela. Tela para pintura. Em tela. Bom, vamos lá. Tá puxando, tô dando um tempinho, ela vai puxando. Olha a música renascentista de fundo. E o que eu falei para vocês, se vocês observarem, tem duas músicas tocando. Eu às vezes faço isso. Coloquei uma música renascentista de fundo e no outro aparelho aqui uma música baixinha tem um teclado, né? Um instrumento de corda, né? Com sons de natureza. Então são músicas, eu acho assim, compatíveis, né? Cria-se uma nova composição aí. Aí aqui, em alguns lugares, já sai um pouco da chura e começo a rabiscar um pouco. Rabiscos um pouco mais soltos e aleatórios. E aí eu posso pegar ou um paninho ou um papel e vir tirando um pouco, secando um pouco algumas áreas, abrindo uns brancos. Deixa eu ver aqui. Ale Moretti, olá, boa noite. Vou revelando algumas áreas, revelando um pouco mais, né? Agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Graça Lima está perguntando se é dela. Pode ser, Graça.
Vamos ver aqui, eu vou botar um pouco da tinta branca, tinta acrílica ainda, não sei se eu vou trabalhar com tinta óleo depois, né? Técnica mista, que é totalmente compatível, desde que seja o óleo por cima da acrílica, nunca o contrário, ser tinta gorda sobre magra. Usar pincel redondo. Aí a tinta mais pastosa. Agora aqui eu usei uma tinta super aguada, super ralinha. Aqui já uma tinta bem pastosa. Pontinha do pincel. A Lê Moretti vai revelando muito. Sim. Tânia Andrade, boa noite. Tânia Saldanha, você PV saudade. Olá, Tânia, também saudade. Pois é, Tânia, aqui eu estou mostrando um processo de um trabalho meu, tá? Partindo de Rafael, dessa pintura de Rafael, mas o meu vai ser muito mais desenho do que pintura. É uma homenagem, vamos dizer, ao Rafael, um estudo, né, em cima desse grande mestre. Agora eu vou fazendo uma espécie, não é exatamente, eu estou jogando um pouco de luz, já quase que definitivo, né? Depois eu vou até trabalhar um pouco de grafite e algumas transparências por cima, mas não deixa de ser aqui a chamada grisalha, mapeamento de luz. Só que a grisalha geralmente é feita com acinzentado, né? Aqui não é uma aula, né? Hoje eu estou apenas dividindo um pouco, dando algumas dicas e dividindo com vocês um trabalho meu. Não é um passo a passo e nem uma aula assim, com dicas. Dividir realmente um pouco do meu processo de trabalho. Essa é a ideia. Esse branco eu não vou jogar em todas as luzes de forma regular. Vou escolher determinados pontos. Deixa eu ver. Deixa eu ver os comentários aqui. Adriana Fialho, olá Adriana. Dizendo que é maravilhoso, obrigado. João Batista Caldas, vale, parabéns, obrigado. Sejam bem-vindos. Adriana Fialho está dizendo qual o seu canal do YouTube, divulgar pra gente. Exato. Adriana, inclusive essa live aqui vai ser, eu vou colocar depois, vou disponibilizar no meu canal no YouTube, é o Henrique Rezende Arte. Então, quem assistir depois, né, no YouTube, também muita gente vai assistir lá, então eu quero aproveitar já e pedir para curtir o vídeo aqui, curtir a live e se inscrever, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho do meu canal no YouTube, né? Porque isso aqui vai ser disponibilizado depois no YouTube. Acione o sininho para receber novas notificações, de receber os avisos de novos vídeos. Ok? Então não deixa de se inscrever e acionar o sininho. E dar o seu like. É o Henrique Rezende Arte. Meu canal no YouTube. Rezende com S.
Eu vou disponibilizar amanhã esse vídeo no canal. Acredito que é amanhã já. Aí essa música de fundo, a música renascentista, né? A música do período de Rafael. Um pincel grosso, né? Para o tipo de, pela delicadeza da pintura, poderia usar um pincel mais fino, mas é proposital. Eu quero uma mistura dessa delicadeza das transparências com uma pincelada um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais tosca, mais bruta. Eu acho que essa mistura vai dar um resultado bacana aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Graça Lima, uau, então me manda, tá? Graça, tá certo. Silvia Rodrigues, curtiu? Olá, Silvinha. Boa noite. Anselmo Cabral. Graça, sugiro que os desenhos sejam presenteados pela ordem alfabética. Tá certo. Dos admiradores do mestre. Tá certo, Anselmo. Derli, maravilhoso como sempre. Obrigado. Adriano Fialho, nossa, que perfeição. Obrigado. Ale Moretti, eu tenho bloqueios com luz e sombra. É observação, né? Sempre você olhar, observar de onde é que está vindo a luz. Nesse caso está vindo, né, do alto, da esquerda para a direita. Note uma sombra forte aqui no pescoço, da cabeça projetada aqui no pescoço, né? Todo esse lado de cá na sombra, esse lado na luz. Então ela está vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então esse lado, tudo que estiver do lado de cá, mais iluminado, o que tiver do lado de cá, mais na sombra, mais escuro. Adriana Fialho, oba! Adriana Fialho, vou me inscrever no seu canal agora. Valeu, Adriana. Anselmo, vontade de rezar. Arte sublime. Sim, Anselmo, eu acho que a arte é muito. Eu gosto de explorar a espiritualidade na arte. Eu acho que a arte tem uma natureza espiritual, né? Muito mais do que política. Eu vejo algumas discussões de artistas contemporâneos. A arte necessariamente é política. Eu acho, olha, deveria ler aí mais o Júlio Carlos Argan, né? Ler esse grande crítico, esse grande historiador da arte, Júlio Carlos Argan, se aprofundar mais nele, no Gombrich, né? Que a arte nem sempre ela não é necessariamente política, não. Ela pode ser política, ela pode ser espiritual, né? Existe na arte moderna do Júlio Carlos Argan, esse livro, A Arte Moderna, um livro grande, pesado, grosso, mas é fundamental. Eu acho um livro incrível que fica muito claro ali as possibilidades e caminhos da arte. Então eu acredito muito mais na arte espiritual do que política. Na arte espiritual você não corre o risco de errar.
tá? Você chega numa transcendência através da imagem que não tem risco de errar, não tem um certo e errado, ela tem ou ela é transcendente ou não. Já a arte política, você pode errar, é uma opinião apenas. É uma opinião. Então eu acredito muito nisso, Anselmo. Você falou bem aí de dar vontade de rezar, quer dizer, eu acredito muito nisso, na arte que te eleva, a música, né, as artes visuais. Deixa eu ver aqui. Lili Colombelli, maravilhoso, ficou maravilhoso, ficou. Beijos, boa noite, amigo. Boa noite, obrigado, Lili Colombelli. Graça Lima, não, já é meu. Silvia, nada de ordem alfabética. Senão a Silvinha vai lá para trás, né, Silvinha? Não tem chance, né, Silvinha? Anselmo, acredito que a arte é política enquanto escolhe a intenção. Exatamente. Exatamente, Anselmo. É por aí. E o conceito de política, né? A arte política, o político aí é muito amplo, né? O conceito. Mas só que as pessoas acham que tem que ser político partidário, né? Então não é por aí. Você pode ser, sem problema. Mas não que seja necessariamente isso. A arte não é necessariamente assim. E aí você vai debater, às vezes, com muitos artistas contemporâneos, aí o argumento, geralmente, é assim, você precisa estudar mais, vai estudar. É assim, para por aí, né? Aí se fala, não, a arte não tem uma natureza política, ela não é necessariamente política. Então vai estudar, você não entendeu o que é arte, você não é artista, é assim. Não tem argumento, já começa a falar esse tipo. Eu acho que se estudar profundamente, pessoas sérias como principalmente esses dois que eu falei aqui, e um filósofo contemporâneo que escreveu muito sobre estética, morto agora há pouco tempo, morreu tem pouquíssimos meses, Roger Scruton. Roger Scruton ele fala muito sobre isso, ele mostra ali a arte, principalmente ele fala muito da arte espiritual mesmo, e não da arte política, da necessidade que o ser humano tem do belo, necessidade do belo. Então eu acho que se estudar, se for se aprofundar nesse tema, vai ver que realmente a arte não é política. Ela pode ser política, um imenso leque. Note que sobre a tinta ainda úmida, que tem uma leve textura em alguns lugares, eu vou trabalhando com o lápis agora. Então tem questões pictóricas, mas tem questões, realmente conserva questões de desenho, de linha, né, de grafismo, recursos gráficos. E é isso que eu quero conservar até o fim desse trabalho. O desenho, questões de desenho. Logicamente que entrando também em questões de pintura.
Lembrando aí que amanhã a live será no meu canal no YouTube, tá? A live, aí já é um passo a passo mais elaborado, tá? Hoje apenas mostrando, dividindo com vocês um processo de um trabalho meu que eu estou fazendo, mas amanhã realmente um passo a passo de desenho que vai ser direto lá no meu canal do YouTube, tá? Henrique Rezende Arte. Então quem ainda não é inscrito, se inscreva e amanhã na hora da live, vocês se inscrevendo e acionando o sininho, façam isso hoje, eu estou terminando essa live, e acionem o sininho, que aí amanhã vocês vão receber a notificação na hora da live. Vai ser às 20 horas, às 8 horas da noite, no meu canal no YouTube, Henrique Rezende Arte. Deixa eu ver os comentários. Cassiano Soares, muito bom o seu desenho. Obrigado, Cassiano. Vânia Manhães, bravo, valeu. Rosângela Rebouça, Henrique, você um dia pensou em presentear alguém com um dos seus desenhos? Fizesse um sorteio, seria muito bom. Rosângela, eu cheguei a fazer alguns, e vou fazer mais, com o meu alienado, né? Mas não é um sorteio, não. Eu simplesmente coloco o desenho do alienado em algum ponto, em algum lugar, em alguma cidade, eu deixo esse desenho de presente para alguém, no banco da praça, não importa, dentro de uma igreja, num shopping, eu deixo dentro do envelope, a pessoa que achar vai estar lá um texto explicando, né, que é um presente, meu presente de antenas, esse é o projeto. Eu dou um presente para quem eu não sei, né, para alguém, para o acaso. Eleusa Oliveira, olá Eleusa, boa noite. Ale Moretti, lindos, aos poucos o desenho vai se revelando mais e mais, apaixonante. Valeu, que bom. Bom, eu vou parar o desenho por aqui para secar, né, esse desenho, essa pintura vai secar e depois eu continuo, tá? Depois eu mostro para vocês. E agora eu quero criar transparência aqui, mas com ele já seco. Aqui ainda está molhado, né? Esses brancos estão molhados. Então agora é interessante parar. Tá bom? Valeu, gente. Abração. Tenha uma ótima noite.